meus irmãos, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Vamos ter mais esse momento de oração e busca pelas bênçãos do Senhor nosso Deus. Bem sabemos que sem Ele nada podemos fazer. Bem sabemos que somente Ele nos fortalece, nos anima e dirige os nossos passos para o nosso bem, para a nossa edificação. Nós iremos começar então esse momento com a leitura das Escrituras. Eu quero ler Apocalipse capítulo 1, desde o primeiro verso até o verso número 8. A palavra do nosso Deus diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos queridos, verso número 5 nos ensina sobre Jesus Cristo como sendo a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, aquele que ressurgiu dos mortos com um corpo glorificado, um corpo transformado, aquele que é o soberano de todos os reis da terra. Nós temos visto num cenário político um certo embate, divergências inúmeras, todas essas coisas acabam nos afetando. E temos visto brigas de governos ou governadores e lideranças políticas, deputados, senadores, o próprio poder executivo envolvido, questões de líderes políticos que nos envolvem indiretamente, nos afetam, e às vezes de um modo bem difícil. E este verso nos fala de Jesus Cristo como aquele que é o soberano de todos os reis da terra, ou seja, de todas as autoridades sociais, políticas. Ninguém é como ele. É por isso que em tantas vezes aqui nós reforçamos o conceito de que a nossa esperança não está no setor político, nos representantes políticos, mas no Senhor nosso Deus, no Senhor Jesus, aquele que move o coração de todos os políticos, aquele que dirige todo o universo.
Então o verso número 5 fala sobre o Senhor Jesus, o soberano dos reis da terra, a quem nós devemos toda adoração, em quem nós buscamos o refúgio para as nossas vidas. Verso número 5, ainda falando sobre Cristo, diz: aquele que nos ama. Que coisa preciosa, queridos irmãos, sermos amados por Cristo. Um amor que não é simplesmente teórico. O amor de Cristo por nós, ele é grandioso e ele é prático. Porque o Senhor Jesus provou este amor quando se entregou na cruz em nosso lugar. Ninguém tem maior amor do que este. Cristo Jesus morreu por nós, nós que somos pecadores, falhos. O Mestre nos ama, morreu por nós. E é maravilhoso ser amado por Cristo. Ser amado por Jesus Cristo é algo que traz grande conforto para as nossas vidas nesse tempo de dificuldade que enfrentamos. O verso número 5 diz: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele nos ama, provou este amor. Com o seu sangue nos remiu, com o seu sangue nos comprou, com o seu sangue nos libertou da culpa do pecado, da condenação do pecado, nos trazendo vida. Louvado seja o Senhor Jesus, que cuida de nós, que nos ama, que dirige os nossos passos, que tem poder absoluto sobre todas as coisas. Vamos orar nesse instante. Tem um momento também de oração aí no seu lar. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Após a oração, iremos transmitir alguns cânticos para adorarmos o Senhor também com os cânticos. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, graças rendemos ao Senhor por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Porque o Senhor Jesus veio ao mundo e nos deu vida. Porque o Senhor Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Porque Ele é o soberano, Rei Supremo, que governa todo o universo. E ninguém se compara a Ele. Louvamos o Senhor porque as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Porque Cristo nos remiu da culpa do pecado e da condenação eterna. Porque o Senhor Jesus veio ao mundo como fiel testemunha, nos revelou o Senhor. Louvamos o Senhor por tão grande amor para conosco. Rogamos, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor aceite a nossa adoração e ouça as nossas petições, que não são poucas. Pedimos ao Senhor por nós, pedimos ao Senhor pelos nossos familiares, pedimos ao Senhor pela igreja, pedimos ao Senhor que continue nos sustentando na Tua presença. Pedimos ao Senhor que aqueça o nosso coração e não permita que venhamos a desanimar nesse período de pandemia, de quarentena, nesse período que não podemos nos reunir no prédio para adorar o Senhor. Mas louvamos o Senhor porque podemos adorar o Senhor dentro dos nossos lares. Louvado seja porque podemos continuar lendo a Tua Palavra e podemos orar ao Senhor e cantar louvores ao Senhor e receber de tantos servos do Senhor a palavra e a exposição da mensagem do Senhor através de pastores, missionários, obreiros. Louvado seja o Teu nome. Abençoa-nos, Deus. Guia os nossos passos, nos livra do mal. Dê-nos sabedoria, clareza, para que possamos testemunhar do Senhor nesse período difícil que o país enfrenta. Sustenta a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Oramos e adoramos o Senhor. Amém. Irmãos, vamos cantar ao nosso Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso
preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim.
Queridos, iremos fazer a leitura, mais uma vez, das Escrituras, agora em Lucas, no capítulo 15. Após a leitura, teremos mais um momento de intercessão, momento de oração, onde colocaremos alguns pedidos para os irmãos orarem também nos seus lares. Então, Lucas capítulo 15, a partir do verso número 11, é um texto muitíssimo conhecido da igreja, mas um texto que nos ensina também tremendamente sobre o amor de Deus, nosso Pai. E um texto que nos motiva a orar em favor da vida daqueles que se perderam ao longo da caminhada cristã, se afastaram de Deus. Devemos orar pedindo ao Pai que os traga novamente à presença dele. Eu farei a leitura e após a leitura iremos orar ao Senhor. As Escrituras dizem assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E comeram e regozijaram-se. Meus irmãos, este texto é uma parábola que Cristo contou. Se os irmãos olharem todo o capítulo 15, os versos anteriores aos que lemos, mostrará aos irmãos que Cristo contou antes desta parábola 2 outras que têm sentidos semelhantes. Foi a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e agora do filho perdido. 3 parábolas que falam sobre o que se havia perdido. Nessa terceira parábola, o filho que pediu ao pai a parte da sua herança, foi para um lugar distante, um país distante, e lá ele queimou tudo o que lhe foi dado da herança, vivendo dissolutamente. Ele gastou tudo o que tinha. A ideia de viver dissolutamente é entregando-se aos prazeres. Quem sabe, não sabemos, o texto não diz claramente quais as formas dissolutas que foram gastas esses bens, mas podemos imaginar, quem sabe, em jogos, em bebidas,
e coisas semelhantes a estas. Viveu dissolutamente, despreocupadamente. E acabando esses valores, estes bens, o verso 14 afirma que veio grande fome naquele país e ele não tinha mais nada. Não é o ponto que queremos ressaltar, mas serve para aplicarmos o texto dizendo que esta parábola também nos desperta para a necessidade de pouparmos, a necessidade de sermos prudentes e não gastarmos todos os bens ou todas as nossas finanças ou reservas sem nos preocupar com o que pode acontecer. É necessário prudência e sabedoria, mas não é a parte do texto que queremos reforçar. Sigamos à frente. O verso número 15 nos diz que este homem da parábola, esse jovem então, ele começou a trabalhar para alguém daquela terra, cuidando de porcos. Necessário dizer que um judeu, ele não come carne de porcos, por isso também não era digno para um judeu trabalhar com os porcos. Mas ainda assim, naquele período de escassez, de fome, dificuldade, ele começou a cuidar dos porcos de alguém daquela terra, viu os porcos se fartando de alfarrobas, diz aqui, no verso número 16, ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Perceba então a dificuldade extrema desse jovem. Então, caindo em si, lembrou-se dos trabalhadores do seu pai, lembrou-se que eles tinham pão com fartura, e caindo em si, percebendo o erro que havia cometido, arrependido, ele diz: eu voltarei para o meu pai. Confessarei o meu erro, o meu pecado. Eu direi: pai, pequei contra os céus e pequei diante de ti também. E eu compreendo que não sou digno mais de ser chamado teu filho, então trata-me apenas como um dos teus trabalhadores. Este era o plano desse jovem, e ele de fato faz a viagem voltando à casa do pai. É necessário observar que o pai provavelmente nesta parábola estava aguardando o retorno do filho, poderia ser a qualquer instante, pois o pai o viu de longe. E vendo-o, correu, abraçou, beijou, mostrou todo o afeto, carinho pelo filho. E o filho começou aquele discurso que ele havia ensaiado muitas vezes. Diz o verso número 21. E o filho disse: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele é interrompido pelo pai, amoroso, bondoso. E o pai então diz: trazei, diz aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo, um símbolo de filiação, e traga sandália para os pés, porque este meu filho estava morto. Verso 23 diz que o pai queria fazer uma festa. Trazei também um novilho cevado, um boi gordo, vamos matar e fazer uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e agora foi achado. E começaram a regozijar-se. O ponto que eu quero destacar neste texto é o amor, a bondade, o carinho, a afeição do pai por aquele filho que o havia tratado mal, que queria apenas os bens, a herança. O amor desse pai em relação ao desprezo que o filho teve por ele. Queridos irmãos, é claro que a parábola ela fala sobre o amor de Deus. O filho perdido é aquele que se desviou dos caminhos do Senhor. E o pai amoroso e alegre, feliz, jubilante com o retorno do filho é Deus. Deus que se alegra quando o pecador arrependido retorna aos pés dele. E nós
devemos olhar para tão grande amor e glorificar a Deus. E devemos clamar ao próprio Deus que mova o coração daqueles que estão afastados da presença dele, para que o próprio Deus desperte arrependimento, traga-os de volta à presença do Pai. E muitas pessoas estão nessa condição. Certamente os irmãos têm alguns nomes aí na memória. Nós iremos orar nesse instante a respeito deste pedido, deste assunto e tantos outros. Eu irei dar alguns minutos para os irmãos orarem e após iremos orar nesse sentido e também trazendo outros pedidos diante da presença do Senhor, encerrando esse momento de oração. Nós devemos orar também em favor da nossa pátria, para que Deus nos auxilie a vencer essa pandemia, orar pelos irmãos que têm a saúde mais debilitada. Ore, você tem alguns minutos para orar ao Senhor nosso Deus, e após eu irei orar, encerrando esse momento devocional. Senhor nosso Deus, nós queremos implorar a bênção do Senhor sobre a segunda igreja presbiteriana, cada um dos teus servos, mas também sobre todas as igrejas da nossa cidade, aqui em Martinópolis, todas as igrejas do nosso país que creem no Senhor, na palavra do Senhor, em Cristo como único e suficiente Salvador, no Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Queremos orar pelos teus servos, implorar a bênção do Senhor sobre cada um,
implorar a sustentação do Senhor sobre cada um. É possível, ó Deus, que alguns dos teus servos estejam em dificuldade financeira, porque foram demitidos. Pedimos ao Senhor que o sustente, pedimos ao Senhor que abra mais portas de trabalho na nossa nação. Queremos orar ao Senhor, continuar intercedendo, pedindo a bênção do Senhor sobre o prefeito, os vereadores, as autoridades da nossa cidade. Pedir a bênção do Senhor sobre os comerciantes. Queremos rogar ao Senhor que conceda, querido Deus, dias mais prósperos à nossa cidade, em nome do Senhor Jesus. Não permita que mais pessoas sejam infectadas com este vírus e ajuda-nos a combatê-lo de modo propício, de modo correto, para o bem de toda a população. Queremos orar ao Senhor em favor da vida daqueles que já têm uma enfermidade. Temos pedido pelos irmãos aqui da Segunda Igreja Presbiteriana, aqueles mais enfraquecidos, com mais anos de vida, que já têm a saúde desgastada por enfermidades diversas. Pedimos ao Senhor especialmente que o Senhor os preserve, os proteja, os guarde, não permita o contato com esse vírus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa sustentá-los e fortalecê-los e preservá-los de todo mal. Pedimos ao Senhor, eterno Deus, por aqueles que conhecem a Tua palavra, mas acabaram por se desviar no caminho, na jornada cristã, e estão distantes do Senhor, perdidos como este jovem da parábola. Precisam voltar à presença do Senhor. Nós agradecemos o Senhor por tão grande amor que o Senhor tem para com todos nós e para com aqueles que estão afastados do Senhor. Deus eterno, mova o coração de cada um deles e traga-os à Tua presença. Queridos que já congregaram conosco aqui na Segunda Igreja Presbiteriana, traga-os novamente, usa-os para podermos ser luz na vida dessas pessoas. Mova o coração de cada um deles com arrependimento para que voltem à presença do Senhor. Eterno Deus, nós oramos ao Senhor, agradecidos porque o Senhor ouviu as nossas orações, abençoou a cirurgia da Dona Cleusa, correu bem e ela está se recuperando. Queremos agradecer, Pai querido, porque essa semana, se o Senhor assim permitir, iremos completar 10 anos de organização aqui na nossa igreja, fruto da graça do Senhor, da bênção do Senhor. Muito obrigado pelos servos do Senhor que congregam aqui na igreja, os irmãos que já passaram por aqui e agora estão congregando em outra igreja. Deus eterno, abençoa cada um dos teus servos e obrigado por sustentar a tua casa, a tua igreja, os irmãos. Obrigado pelos trabalhos que já foram realizados, as vidas que já foram edificadas. Obrigado, querido Deus, em nome de Jesus agradecemos. Rogamos ao Senhor que possamos continuar fiéis ao Senhor até a volta de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Pois bem sabemos que nada podemos fazer sem o Senhor. Rogamos, eterno Deus, em favor do nosso presidente, dos governadores, mencionamos especialmente João Dória. Pedimos ao Senhor que conceda a ele sabedoria para agir corretamente, visando bem toda a população paulista. Deus eterno, só o Senhor pode abrir o coração e a mente dele. Nós rogamos a direção do Senhor para ele, para os demais governadores, para os senadores, para os deputados. Pedimos ao Senhor pelos médicos, enfermeiros que estão atuando diretamente no combate ao coronavírus.
Pedimos ao Senhor por aquelas pessoas que já estão internadas. Abençoe, Pai, para que os remédios possam surtir um bom efeito e essas pessoas possam retornar aos seus lares. Abençoe a economia da nossa pátria. Abençoa as tuas igrejas em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, pedimos pelo nosso presbitério aqui, presidente prudente, cada pastor, cada presbítero, diácono, as safras, as crianças. Abençoa o teu povo, Pai. Conceda graça a cada um de nós. Precisamos de Ti em todo o tempo. Dirige as nossas vidas. Aqueça os nossos corações. Dê-nos vontade de ler a Tua palavra, de orar ao Senhor, de buscar o Senhor. Não permita que venhamos a fraquejar na fé, mas ajuda-nos a sermos testemunhas do Senhor. Aonde quer que formos, dentro das nossas possibilidades, ligando, mandando uma mensagem, alcançando aqueles que ainda estão perdidos para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, oramos e adoramos o Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos. Que Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. Temos orado para que esta quarentena acabe. Tínhamos, algumas semanas atrás, aquela impressão de que iria acabar mais brevemente. Agora, esta impressão arrefeceu-se. Achamos que talvez demore mais tempo do que imaginávamos. Mas ore nesse sentido, porque o nosso desejo é que Deus acabe com essa quarentena, as pessoas tenham saúde, nós possamos novamente voltar a congregar todos juntos no mesmo local, adorando, bendizendo, louvando o Senhor todos juntos. Quem sabe agora, esse tempo um pouco mais friozinho, termos também um chá quente depois do culto, uma canjica, e aí iremos pedir ao nosso irmão Valtinho para preparar para nós. Vamos orar. É bom estar juntos e devemos pedir ao Senhor nosso Deus que acabe logo com essa pandemia. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Amém.